Oi, povo. Tranquilo, né? Vamos terminar essa lei 9784 para a gente caminhar, né? Ver controle, improbidade e responsabilidade civil. Ó, preste atenção, a gente vai falar agora da competência. A gente já falou em competência lá nos atos administrativos. Eu disse que quando a gente analisa a competência, a gente analisa quem é o sujeito, ou no nosso caso, quem é o órgão que foi determinado por lei para desenvolver as atribuições. Então, a análise da competência é a análise do desenvolvimento das atribuições que vão ser dadas pela lei, tá certo? Então, aqui a gente fez um resuminho e aí nós vamos trabalhar com dois institutos, que é o Instituto da Delegação e a Avocação. Então, preste atenção aqui, ó. Ele diz assim: a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuído como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recurso administrativo, as matérias de competência exclusiva do órgão autoridade. A gente já viu isso, a gente viu o poder hierárquico, né? Aí ele diz: o ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Extremamente importante isso. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho do artigo 11 até o artigo 17 a análise dessa competência. Artigo 11, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos, a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Preste atenção aqui no artigo 12. Ó. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares. Perceba que quem tem competência é o titular e também os órgãos. Só o órgão tem competência. Não. O órgão tem competência, que é a atribuição que foi definida em lei, e o titular do órgão, aquele agente público que está lá no órgão, também tem competência. E essa competência, ela pode ser transferida, em parte, para outro órgão, para outro titular. Nós chamamos isso de delegação. Vamos já falar da delegação. Se desoriente, não, tenha fé. Ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Aí o artigo 13 diz o que é que não pode ser delegado. Não pode ser objeto de delegação. Edição de atos de caráter normativo, decisão de recurso administrativo, matéria de competência exclusiva de órgão ou autoridade. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, duração, objetivo de delegação, recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. O ato de parágrafo 2º, o ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Parágrafo 3º, as decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Ou seja, quem praticou o ato é que responde. Artigo 15. Será permitido em caráter excepcional e por motivo relevante, devidamente justificado, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade funcional competente em matéria de interesse especial. E o artigo 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir, ou seja, de baixo. Preste atenção aqui, ó. Mentira da tela, né? Pronto. Eu vou ter aqui, ó, um órgão. Aí nesse órgão eu tenho duas estruturas, outros órgãos menores.
Eu tenho aqui o setor de atendimento. Vou fazer assim, não, senão você não vai entender. Vou botar aqui TRT. Pra você entender. Aí eu tenho o setor de atendimento aqui, ó. No mesmo patamar de hierarquia, eu tenho o setor de protocolo. São dois setores diferentes. Especialmente aqui no nosso exemplo. Cada setor desse tem uma atribuição, ou seja, tem uma competência. A competência do setor atendimento é atender, óbvio. O setor de protocolo é receber, né? Aí, eu vou ter aqui um chefe. E esse chefe vai se chamar Mônica. E eu vou ter outro chefe aqui. São dois chefes em dois setores diferentes. Esse chefe aqui vai se chamar Magali. Aí eu tenho aqui no setor de atendimento um subordinado. Óbvio que você já sabe quem é. Ele vai ser técnico judiciário. E o nome dele, Cebolinha. Pronto. Aí preste atenção aqui no que eu vou lhe mostrar. Me coloque simultânea. Pronto? Tô simultânea. Ó, preste atenção. A lei, quando criou o setor de atendimento, deu competência a esse setor. Quando criou o setor de protocolo, deu competência a esse setor. Quando criou essa chefia aqui, deu competência. Quando criou essa chefia, deu competência. Quando criou esse cargo aqui, dentro desse setor, deu competência. Então, a Mônica tem competência, Cebolinha tem competência, Magali tem competência e, obviamente, os órgãos têm competência. Essa competência, ela é irrenunciável e inderrogável. Mas a lei aceita que ela passe temporariamente para a mão de outra pessoa, em parte. Então, a Mônica pode passar a sua competência, transferir temporariamente a sua competência para o seu subordinado ou para quem está no mesmo patamar de hierarquia, que é a Magali. Quando ela faz isso, isso se chama delegação. Então, a delegação é transferir para o mesmo patamar ou para quem está hierarquicamente subordinado. Preste atenção nisso aqui, ó. Ele diz assim, ó. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Então, ela tanto pode passar para o subordinado como para quem não é subordinado, né? E isso é delegação. Se a Mônica quiser desfazer isso aqui, ela desfaz pelo Instituto da Revogação. Revogar é desfazer. Não, quero minha competência de volta. Então, ela desfaz pelo Instituto da Revogação. Tá aqui, ó. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados por meio oficial. Podendo... Não, cadê? O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Ou seja, a Mônica a qualquer tempo pode revogar a delegação. Agora, preste atenção. O Cebolinha tem a sua competência. A Mônica pode puxar essa competência. Esse ato de puxar para si a competência do subordinado é que se chama avocação. Tia Lídia, ela não pode avocar da Magali, não? Pode não. Por quê? Porque tem que ser de um subordinado. Tá bom? Tranquilo? Aí, se ela quiser devolver pro Cebolinha, aí ela desfaz pelo Instituto da
Revogação. Mesma linha de raciocínio. Tranquilo? Sim. Presta atenção aqui, ó. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Certo aqui? Tudo dominado? Então, não confunda as linhas de raciocínio. A competência é o conjunto das atribuições, a ideia de atribuição que é definida em lei para o órgão ou titular, né? O que é que eu quero que você tire daqui? Essas características de delegação, porque a delegação cai muito em concurso. O que é delegação? É a transferência de parte das atribuições por quem era originalmente competente. Quando a delegação pode ser feita? Para o subordinado ou não, de forma parcial, com ressalva quanto à atribuição delegada, quando não houver impedimento legal, quando for conveniente em razão de circunstâncias de índole técnico, social, econômico, jurídico, territorial. Tia Lide, ficou massa isso aqui. A senhora que fez? Não, eu já disse a vocês que eu peguei isso aqui do livro do Leandro Bortoleto, né? Aí, ó, quando a delegação não pode ser feita, edição de atos de caráter normativo, decisão de recurso administrativo, matéria de competência exclusiva do órgão. Leandro me autorizou a usar essas tabelinhas do livro dele e eu estou aproveitando ao máximo essas tabelas, viu? E eu indico o livro do Leandro, especialmente agora para os tribunais, né? As características da delegação deve ser publicada por meio oficial, deve especificar as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração, os objetivos da delegação e o recurso cabível. É revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e consideração editadas pelo delegado. E pronto. Então, as características da delegação são essas. Características, o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito por delegação. Tranquilo aqui, tudo dominado. Pronto, então você já viu a análise de competência. Agora, nós vamos ver dois institutos, que é o Instituto do Impedimento e da Suspeição. Existem determinados momentos que aquela pessoa que tem competência para desenvolver as atribuições acaba não podendo desenvolver essas atribuições. Ou por impedimento ou por suspeição, tá certo? Então vamos lá, presta atenção. Do impedimento da suspeição, artigo 18 a 21. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor, a autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro, parentes e afins até o 3º grau, esteja litigando judicial administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge do companheiro. Tia Lide me deu um exemplo e dou. Vamos supor hipoteticamente que um auditor da Receita Federal tenha batido no seu carro. Ele bateu no seu carro, mas não quer pagar o prejuízo. Aí você entra com uma ação judicial contra ele, uma ação de indenização. Aí tá lá a ação judicial correndo. Só que aí você vai ter um problema no seu imposto de renda. Aí tá dando a maior confusão e você vai entrar com requerimento para tentar resolver o problema. E este processo administrativo que vai se formar em decorrência desse seu requerimento cai na mão do dito auditor lá que você está litigando com ele, né? Você tem um processo contra ele lá na justiça. Então, o que é que acontece? Segundo a lei 9784, ele é impedido de atuar nesse processo. Ou se fosse contra o cônjuge ou companheiro, também. Então, fica impedido de atuar no processo o servidor da autoridade que tem interesse direto ou indireto na matéria, que tenha participado como perito, testemunha, representante, ou que o seu cônjuge ou companheiro ou parente colateral, linha reta ou por afinidade, tenha participado como perito, testemunha, representante, ou que esteja litigando judicialmente ou administrativamente com você. E o cônjuge também. Tranquilo aqui? Aí, próximo, da suspeição. Não, deixa eu terminar aqui. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Suspeição agora. Pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tenha
Amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos companheiros, parentes e afins até o 3º grau. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Eu vou explicar o que é esse efeito suspensivo já, tá certo? Assim como vou explicar o que é direito difuso, direito coletivo. Se desoriente não, tenha fé. Quando eu for explicar recurso, eu vou explicar tudo isso. Então, se uma pessoa tem amizade íntima ou inimizade notória com algum interessado do processo, ou seu cônjuge, ou companheiro, ou parente, ou afim, pode ser alegada a suspeição. Aí eles não podem atuar no processo. Então, não pode atuar no processo nem quem está sob impedimento, nem sob suspeição, tá certo? Então, não confunda impedimento com suspeição. Tranquilo? Aí, aqui, ó, eu tenho os artigos do impedimento da suspeição, né? Artigo 18, 19, 20 e 21. Agora, nós vamos falar da forma, do tempo e do lugar dos atos do processo. Nós vamos começar aqui a organizar a estrutura do processo administrativo. Você já sabe quais são os princípios que regem esse processo. Você já sabe quais são os deveres dos administrados, quais são os direitos dos administrados dentro do processo. Você já sabe quem é o legitimado para entrar com requerimento, para começar a formar o processo. Assim como também você já sabe quem é o legitimado para recorrer, porque a gente fez um paralelo. E você já estudou a ideia de competência dentro dos órgãos que podem instruir esse processo, né? Agora, e também o impedimento da suspeição. Agora nós vamos analisar a forma, o tempo e o lugar dos atos do processo administrativo. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão, a autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participam devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Então, a regra é prazo de 5 dias, né? Aí, ó, artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Eu quero que você puxe uma seta no artigo 22, bote princípio do informalismo, bote aí. Porque a gente não tem uma ideia formal aqui do processo, né? Aí, parágrafo 1º, os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo próprio órgão administrativo, quer dizer, você não precisa ir no cartório, o próprio órgão pode autenticar. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente rubricadas. Numera as páginas e vai rubricar. Artigo 23. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, porque, em regra, o serviço público eu estou falando dos órgãos, né? Funciona de segunda a sexta, em regra. No horário normal de funcionamento, lógico que a gente tem estruturas que funcionam direto, né? 24 horas. Da repartição na qual tramitar o processo. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudica o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participam devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Ai, tia Lídia, eu estou morto de feliz porque eu não preciso ver um monte de prazo. É tudo 5 dias, é errado, viu? Você vai já descobrir que isso aqui é uma mentira. Vou já lhe mostrar o tanto de prazo que eu tenho aqui, um monte. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Artigo 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, não é obrigatoriamente, cientificando-se interessados se outro for o local da realização. Aí, comunicação dos atos. Ó, o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligência. Então, intima o interessado para que ele tome ciência do que a administração decidiu ou que ele efetive alguma diligência. A intimação deverá conter 1. A identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa. 2. Finalidade da intimação. 3. Data, hora e local em que deve comparecer.
4. Se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. 5. Informação da continuidade do processo independente do seu comparecimento. 6. Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Vai explicar o que está acontecendo, né? O que vai ser decidido. A intimação observará antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal, com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza e ciência do interessado. Então, como é que o interessado pode ser intimado? Por cartinha, com aviso de recebimento, vai lá, registra, o aviso de recebimento volta, ou por telegrama, ou por outro meio, né? Que hoje o pessoal está usando muito e-mail. Ou então, o interessado apareceu lá no órgão e ele dá ciência no processo que está sendo intimado, tá certo? No caso de interessados indeterminados, que aí nós estamos diante dos direitos difusos e coletivos, né? Em regra, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial, ou seja, edital, em regra, né? Ou então a intimação normal na imprensa oficial. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta de regularidade. Não foi feito do jeito que era para ser feito. Vamos anular o processo. Ai, mas o interessado apareceu. Supre aí a irregularidade, tá certo? O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos. Olha que coisa interessante. Nem a renúncia a direito pelo administrado. Eu não sei se você lembra que quando a gente estudou Lei 8.112, lá atrás, eu disse a vocês que a falta de defesa, quando uma pessoa é citada, a falta de defesa do réu, gera um fenômeno chamado revelia. E o processo não pode ficar sem defesa, né? Como aqui a intimação não é citação, se a pessoa for intimada não comparecer, isso não importa que vai haver reconhecimento da verdade dos fatos. Não, ela não apareceu, então o que está aqui a gente vai considerar verdadeiro. É diferente, tome cuidado com isso aqui, viu? E nem o fato dela não comparecer não dá direito, não importa a renúncia no direito dela não, tá certo? No prosseguimento do processo será garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Aí você bota aqui princípio da ampla defesa e do contraditório, tá bom? Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultam para interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições a esses direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse. Aí tá aqui os artigos que vão falar da comunicação dos atos, tá certo? A gente já leu isso aqui tudinho. Vem aqui no parágrafo único, ó, você bote princípio da ampla defesa. Direito constitucional previsto em todos os processos, sejam eles judiciais ou administrativos, não é isso? Lá do artigo 5º. Pronto. Então, a pessoa entrou com requerimento, você já sabe o que acontece com a intimação. E agora a gente vai analisar as fases do processo. O processo tem 3 fases. A primeira fase se chama fase de instauração do processo, que é quando o interessado entra com requerimento, com o seu pedido. A fase de instrução, que também é chamada de relatório, com relatório que também pode ser chamada de inquérito por alguns, né? Quando você está estudando um processo administrativo específico, como é o caso da Lei 8.112, você vê isso lá. E a terceira fase, que é a fase de decisão. Então, a gente vai analisar aqui, primeiro, a fase de instauração. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício, aí você puxa uma seta e bota o princípio da oficialidade. A administrativa toma a iniciativa. Ou a pedido do interessado. O requerimento inicial do interessado, salvo o caso em que for admitida solicitação oral, porque a gente já viu que existe o princípio do informalismo, né? Deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Órgão, autoridade administrativa a que se dirige, quer dizer, você está fazendo um pedido para intimação. Então, você entra com requerimento, se chama requerimento inicial. O que é que você vai botar nesse requerimento? O órgão, a autoridade administrativa, que você vai fazer o pedido, a sua identificação ou de quem lhe represente, domicílio do requerente, que é você, ou local para recebimento das comunicações, no caso, por exemplo, as intimações, formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos, quer dizer, aconteceu isso no meu imposto de renda, aí você vai expor os fatos e os fundamentos, né?
E a consequência foi isso. E a data e a assinatura, tô dando exemplo, viu, meu povo, se desoriente não. A data é a assinatura do requerente ou do seu representante. Então, isso aqui são os elementos que você tem que colocar no seu requerimento inicial, tá certo? Os requisitos, né? O órgão, a autoridade para qual você está fazendo o pedido, a sua identificação ou de quem vai lhe representar, um endereço, né, um domicílio ou um local que você possa receber as comunicações, o seu pedido, expondo tudo, normal, a data e a assinatura. Tranquilo aqui? Aí ele diz assim, ó, é vedada à administração a recusa imotivada do recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importam pretensões equivalentes. Lembra que a gente já viu isso lá atrás? Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, eu até dei como exemplo a receita, né? Poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Pronto, aí aqui eu tenho, ó, de novo, artigo 5º, artigo 6º, tá vendo? Falando de novo sobre as coisas. Aí você já sabe qual é a primeira fase, que é a fase do seu pedido. Como é que ele deve ser feito, para quem ele deve ser feito. A autoridade competente recebeu, ela vai começar a desenvolver aqui a decisão dela. Vai analisar o seu pedido e para poder ela dar uma decisão, tá certo? As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício, princípio da oficiosidade e da oficialidade, ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, princípio da oficialidade. Sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para a manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Algum problema com o meio ambiente, ou algum problema relacionado a várias pessoas que estão numa determinada situação, dentro de um bairro, por exemplo, né? Aí eu posso, como é de interesse geral, estou dando exemplos. Aí eu posso abrir o período de consulta pública, né? Eu estou dizendo a administração. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tem alegado. Aí você vai botar aí, o ônus da prova cabe a quem alega, quem alegou, interessado. Aquele que entrou com o requerimento inicial, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação responsabilizando quem der causa a atraso. Se um parecer obrigatório e vinculante, presta atenção, esse aqui é obrigatório, não, e não vinculante. Não, tá certo. Eu repeti. Se um parecer obrigatório e não vinculante, eu repeti, viu, meu povo? Se desoriente não, eu repeti, ó. Eu botei aqui e coloquei aqui de novo. É repetido isso aqui. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Professora, pelo amor de Deus, misericórdia divina. Que história é essa de parecer obrigatório e vinculante, parecer obrigatório e não vinculante? Eu vou deixar para explicar isso aí na próxima aula, porque eu tenho que falar dos pareceres. Tá certo? Existem pareceres que são obrigatórios e outros que não são obrigatórios, são facultativos. E os obrigatórios podem ser vinculantes e não vinculantes. Tia Lide, pelo amor de Deus, me desoriente, não. Dou nem confiança. Um grande abraço, fé em Deus e boa sorte na sua caminhada.